Para começar, Guerino, se o senhor estivesse saindo hoje da prefeitura, em que situação o próximo chefe do executivo encontraria a casa? Com uns 45 a 50 milhões no caixa, com várias obras em andamento. Eu diria, eu vou usar a expressão que você falou, é um desafio entregar uma prefeitura saneada. Não é desafio, é uma obrigação. É uma obrigação de qualquer chefe de governo, quando sai do seu mandato, deixar a casa arrumada. Nunca, como era no passado, deixar terra arrasada. Não, é obrigação, eu já fiz isso. Já entreguei o governo a mim mesmo, de 2000 para 2001, quando fui reeleito. Depois entregamos um governo saneado e com a cidade arrumada, em 2004, para o prefeito José Carlos Elias. E agora também vamos entregar a cidade arrumada. Uma cidade bonita, uma cidade com várias obras, mas com recursos para pagar aquilo que já foi executado e para começar um novo governo. Muito bem. Nós sabemos que a prefeitura tem obras em andamento, como o senhor acabou de dizer, tem contratos em andamento, e inclusive serviços que não admitem paralisação de jeito nenhum. E tudo isso está inclinado para continuar sendo executado sem problemas. Eu estou perguntando isso porque eu já vi transições que significaram problemas. Isso não acontece em Linhares, nos meus governos. O cidadão linharense me conhece, sabe da responsabilidade administrativa e sabe que eu sou cidadão dessa terra, que moro aqui, tenho meus negócios aqui e ando na rua o dia a dia. E quero ser respeitado como sempre fui, a partir do dia 1º de janeiro, como homem que executou o seu serviço, o executou bem e entregou para o próximo governante, tá? Como eu disse, a casa arrumada. Nós temos recursos. Vamos dizer, talvez as pessoas desconheçam um pouco a burocracia e a lei de responsabilidade fiscal. Todas as obras que nós iniciamos a partir de 1º de maio, ou a gente as conclui, ou aquilo que faltar para ser feito, nós temos que ter o dinheiro em caixa, e isso será feito. Tá? Vamos dar um exemplo. Eu não vou conseguir concluir o prédio da Faceli, porque foi uma obra planejada para 2 anos, né, e tem menos de 1. Vão ficar ainda faltando 70% da obra. Se esse 70% da obra demandar 5 milhões de reais, os 5 milhões de reais estarão lá no caixa para o próximo prefeito concluir a obra. Então ele não ficará com a obra a ser executada sem dinheiro, não. Ficará com a obra a ser executada com dinheiro no caixa. Só dar andamento, então. É só dar andamento. Essa prestação Perfeito. de conta nós vamos fazer no dia 31 de dezembro para todos os linharenses. Bom, as obras iniciadas antes de maio, né? Aí o que se faz? A gente paga aquilo que foi medido até dezembro. Dali para frente, o próximo prefeito dá sequência à obra e ele terá os recursos entrando no caixa da prefeitura no mês de janeiro, fevereiro, março e vai continuando executando as obras. Então isso é o que diz a lei de responsabilidade fiscal, isso que diz o bom senso de todo governante que se preze fazer dessa maneira. Muito bem. O senhor disputou várias eleições e desta vez acabou sendo derrotado. Na sua opinião, o que deu errado? O que a população não entendeu de Guerino Zanon? Essa questão do termo derrotado, né, não tive sucesso eleitoral. Eu não diria que a administração foi derrotada, ou Guerino, porque uma administração que mesmo no período, no auge da campanha, bate com quase 60% de bom e ótimo, tá? É porque ela tem um valor, é porque a sociedade está vendo que ela foi bem conduzida, essa administração. Agora, se 3% a mais dessa sociedade, os que votaram em mim, preferiram dar oportunidade a outro governante, a gente tem que entender e aceitar. Né? Eles me perguntaram, como é que você está durante a semana, logo após as eleições? Eu, na segunda-feira, já estava na rua. Eu estava lá pela primeira vez visitando a ponte que liga o Shell a Interlagos, parando em cima dela e olhando. Né? Fui visitar a obra do Shell,
A semana passada fui no Linhares 5, fui em outros locais, no Aviso, né? Então, assim, eu não me sinto, sinceramente, perdi uma eleição. Claro que isso dói. Tá? Até porque, quando as pessoas, 60% falam que nós fazemos administração boa, é ótimo, dói você perder a eleição. Isso me deixa triste? Claro que me deixa triste, mas eu estou em paz. Estou em paz comigo, estou em paz com Deus, com minha família, estou em paz com o linharense, aceitando plenamente o resultado que veio das urnas. Perfeito. A corrida eleitoral, Guerino, na sua opinião, foi uma corrida limpa, isenta de qualquer armação, traições? A gente vê muito em processos eleitorais, às vezes, isso acontecer, aliás. Na sua opinião, foi uma corrida limpa, isenta de qualquer coisa? Eu não quero debitar o nosso insucesso a qualquer ato que concorrentes possam ter feito. Isso quem vai julgar é a sociedade. Se não já estiver julgando, julgarão no futuro. O tempo é o senhor das razões. Ele, em momento certo, vai dizer se foi uma disputa limpa, a sociedade vai dizer isso. Eu posso dizer a cada cidadão linharense que eu fiz uma das mais belas campanhas desse estado, talvez desse país. Quem me viu na rua, com animação, com empolgação, sendo recebido por cada linharense assim, com muito carinho. Eu já tive a oportunidade de fazer essa fala aqui mesmo na TV Sim, no final do debate, agradecendo, independente se ia votar no Guerino ou não, tá? A gente sentia o apreço, o respeito do cidadão linharense para conosco. Então eu posso dizer que fizemos uma das mais belas campanhas deste país e a mais bela que eu já fiz, né? Da nossa parte nós jogamos limpo, 100% limpo. Eu estava vendo um vídeo ontem de que tentaram induzir os alunos que pegam o ônibus para Aracruz, tá, dizendo que se ganhando um concorrente ia dar isenção total da passagem, tá? E a nossa secretária de Educação foi lá depois e falou assim, não, nós não podemos prometer isso. Tá? O máximo que nós podemos fazer é o que estamos fazendo agora, é dar 50% do valor. E é assim que eu pedi ao meu secretariado, é assim que eu pedi aos meus candidatos a vereadores, aos nossos apoiadores, que nunca falasse do impossível. É porque eu vou também repetir uma coisa que foi aqui que eu disse. Eu não estava disputando um cargo de mágico, né? Não, eu estava disputando um cargo de gestor público do município de Linhares. Então eu tinha que falar aquilo que era possível fazer. Desculpa, prefeito. Então o senhor acha que a população, de repente, acreditou em coisas que podem não acontecer? Não, eu quero que tudo aconteça. Tá? Eu quero que o próximo administrador consiga realizar todos os compromissos que fez e registrados em cartório. Tá? Quero sinceramente. Está lá registrado. Não, assim ele falou, né? Não fui eu. Eu estou só retransmitindo o que ele falou, que o programa de governo está registrado em cartório. Sinceramente, eu posso ter minhas divergências pessoais, eu posso ter entendimento que ele não concorde muito da pessoa dele, mas isso não me dá o direito de falar que eu não quero que ele seja um bom gestor. Não, eu quero sim, porque essa cidade é uma cidade que cresce em ritmo acelerado. Essa cidade é uma cidade que pulsa forte, que se piscar os olhos, ficamos para trás. Então eu quero que a equipe de transição que ele indicar tome bastante conhecimento da máquina administrativa para não vir culpar ninguém se der errado no início de administração. Não, eu já quero que essa administração... Eu não quero que façam o que fizeram comigo em final de 2004. Desculpa-me, em final de 2008, que eu só comecei a tomar conhecimento da máquina pública a partir de 1º de janeiro de 2009, porque foram me fechadas as portas de ter acesso às informações da prefeitura. Nós não vamos agir assim. Nós vamos dar todas as informações à equipe de transição que for indicada pelo próximo gestor do município, mas vamos também deixar a população com conhecimento de tudo que falamos para ela.
Tá? Ninguém que venha dizer depois, se alguma coisa não der certo, se não conseguir cumprir o plano de governo, que é porque a administração anterior é que foi a responsável. Não. De fato, na sua opinião, o que definiu realmente essas eleições? É difícil você, assim, falar que é um item, né? Vamos usar um termo popular. O quanto apanhamos da saúde pública. Das caminhadas eu via isso claramente. Por uma má gestão? Não é tanto por gestão. Saúde é um problema nacional. Não é só mundial, a questão né? de ser problema nacional. Nós fazemos saúde pública para 3, 4 municípios, e eu falei isso claramente aqui, e o próximo gestor, não se engane, ele vai ter que continuar fazendo. Tá? Agora, temos avanços na saúde que não foram percebíveis, ou talvez assim, não conseguimos fazer a população entender nos 4 anos, aí nós somos culpados, se não tivermos competência de mostrar à população os tremendos avanços que tivemos na área de saúde. Quando eu falo em estender o horário das unidades de saúde de 17 a 21 horas, gente, isso é avanço. Ninguém faz isso no Estado, só Linhares. E por que é um avanço? Né? Quais são as consequências? É só você deixar o médico mais 5 horas na unidade de saúde? Não é só isso. Você está ali atendendo ao papai e à mamãe que chegou do trabalho, não precisa pegar o filho dele e sair correndo para o pronto-socorro do HGL. Né? Você está dando conforto. Consequentemente, você está descarregando o atendimento do HGL. Tá? Eu espero que não acabe com esse programa, que amplie esse programa, porque senão vai virar o caos o HGL. Tá? E aí não tento colocar a culpa do gestor anterior, que não ampliou o HGL, nada disso. Tem políticas públicas que podem serem desenvolvidas, tá, que muito ajudam a administração pública. Então, assim, saúde, eu falei, é um ponto. Agora, tem que falar, nós dobramos o número de cirurgias feitas no HGL, saímos de 120 para 250, mais que dobramos. Praticamente hoje não mandamos mais quase ninguém fazer uma cirurgia ortopédica em Vitória, são feitas aqui. Isso é um tremendo avanço. A Casa da Mulher é outro tremendo avanço. Então, saúde, volto a dizer, você me fez uma pergunta. O que foi determinante? Saúde foi um item que pesou muito. Tá? Aí você pega segurança pública, mesmo a gente... Olha, Linhares hoje é dia 16. Esse mês tivemos queria que não tivesse nenhum, mas um único homicídio. Esse mês, nós temos 56. Tá? Desculpa-me, esse ano. Esse ano. Contra 139 de 2009. Tá? Mas quem apanhou foi o governo municipal. Os méritos não foi dado ao governo municipal. Das intervenções públicas que o município fez nos bairros e que levaram à diminuição da violência. Agora, a violência como toda também foi, e não responsabilizar o Estado, e sim o prefeito. A saúde hospitalar, volto nela, que é de responsabilidade do Estado, também o Estado não apanhou. Quem apanhou foi a prefeitura, consequentemente o gestor municipal. O problema da BR que foi colocada, tá, no último debate, aquilo foi pergunta induzida. Eu sabia que eu ia para um debate, era 3 contra 1. E todos que estão nessa cidade viram lá, né? Viram que eu estava disputando ali 3 candidatos contra 1, eles fazendo pergunta entre si de iluminação pública, o outro respondendo de estrada. Quer dizer que na sua percepção teve candidato que, de repente, foi para o lado que estava propenso a vencer as eleições, que aparecia na frente, é isso? Olha, não sou eu não, a cidade toda viu isso. A cidade toda. Eu vi assessores de candidato que trabalharam a campanha toda para um candidato, que na véspera estavam parados nos postos de gasolina, falando, você vai votar em quem? Eu vou votar em fulano de tal. Não, não vota nele não. Vota no candidato que ganhou para não deixar Guarino ganhar. Tá? E esse complô ficou marcado ali na TV naquela quinta-feira. Tá? 3 candidatos se fazendo perguntas entre si e me tirando do jogo, do debate. Isso quem perdeu foi a cidade. Eu queria discutir novamente saúde pública. Eu queria discutir segurança pública.
E essas coisas não me foi permitida, né? Não me foi permitida, mas teremos outras oportunidades. Sem dúvida. Guerino continua sendo uma grande força política, né? Na cidade, no estado do Espírito Santo. Quais os seus planos para o futuro? Guerino descansa, emenda aí uma outra corrida eleitoral. O que está passando pela cabeça do Guerino? Hoje é dia 16, 17? 17. 7, com 78 dias. Nos próximos 78 dias, com o pé aqui, enficado dentro de Linhares. Trabalhando muito, como você disse, com a responsabilidade de entregar essa cidade. Muito bacana essa Linhares nossa, que todos nós amamos ela, entregar da melhor maneira para o próximo gestor. Depois, com certeza, uns 15 dias de descanso, tá? E aí começo a voltar para meus negócios, ajudar meus filhos, minha esposa, né? E discutir política. Eu gosto da política, eu falei, eu não tenho problema nenhum em falar que eu sou político, né? Eu gosto de ser gestor público, né? A política não a deixarei em nenhum momento, né? Vou discutir política com o nosso partido, com o PMDB, com o nosso presidente Lelo Coimbra, com o nosso ex-governador Paulo Artung, tá? Continuar na política, que ninguém tenha dúvida que eu continuarei. Então, a última pergunta é: Linhares está projetada, como nós já dissemos aqui, para crescer ainda mais. Qual é a análise do Guerino da cidade hoje? Quanto ela ainda pode crescer e o que o próximo administrador deve viabilizar para isso? São grandes projetos ainda que precisamos desenvolver, né? A cidade está, assim, vamos dizer, preparada. Mas, por exemplo, um emissário de esgoto que sai do canivete até a estação de tratamento do Avesso, isso é fundamental. Fundamental para a cidade crescer para o lado leste, né? Nós vamos crescer nessa região que chamamos Canavial da Laza, tá? E ali precisa passar um emissário de esgoto, que colete todo o esgoto dos bairros e leve direto para a estação de tratamento. Esse projeto já está pronto. Uma via que sai da estrada do Pontal, que é o anel viário, até o Canivete, é fundamental também. Os túneis, que o próximo prefeito encontrará 6 projetos já prontos, planilhados, tá? É só conseguir recursos e executá-los. Inclusive que é o mergulhão que a gente chama, com 300 metros, na Getúlio Vargas, aonde fica, na mesma avenida que fica a ponte hoje. E as passagens subterrâneas de Rio Quartel, Colégio Estadual, Movelar, Santa Cruz e Canivete, para passagem de pedestres e ciclistas. Continuar o projeto das ciclovias é muito importante, como nós estamos fazendo. O Linharense precisa, ele já está fazendo bastante, mas tem que deixar de fazer somente como lazer e passar a fazer como instrumento também para sair de casa e voltar para ela, que são as ciclovias. Isso é importante, a cidade é plana, dá para trabalhar esse projeto. Já começamos. Ampliar mais horários de unidades estendidas para os bairros também é importante. Vai desafogar o atendimento do HGL. Concluir o PA que nós começamos, importantíssimo. O Centro de Apoio aos Dependentes de Álcool e Drogas, que devemos concluir, ou vai faltar pouco, e colocá-lo para funcionar, isso é bacana. Vai dar uma condição ao dependente de álcool e droga a ser tratado como um paciente, como um doente, e não como um marginal, né? Resolver, que foi muito colocado, o problema do trânsito do centro da cidade, né? É espalhar a cidade. Tá? Eu sei que eu recebo algumas críticas quando eu uso esse termo, porque alguns comerciantes não querem perder o miolo, mas a cidade dá para ser espalhada, dá para ir mais para Vila Nova, dá para ir mais para Colina, para o Shell, e depois indo para os bairros, né? Essa cidade está projetada para daqui a 10, 15 anos ter 220 mil habitantes. Nós não podemos ficar pensando em um único polo comercial, tá? Vai ficar sufocante.
Então, esses são desafios que o próximo prefeito irá enfrentar.